Você sabe quantas vidas são salvas com a doação de órgãos? A Rádio Novartis conversou com um paciente transplantado, Alexandre Barroso, e a gerente médica da Novartis, doutora Paula Meirelles, sobre esse tema tão importante e necessário. Escuta só! Pouca gente sabe, mas um doador de órgãos pode salvar até 10 vidas. O dia 27 de setembro marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos e hoje eu tenho o privilégio de trazer mais luz para este tema por meio de uma conversa muito especial. O episódio de hoje da Rádio Novartis recebe a doutora Paula Meirelles, gerente médica da Novartis para a área de transplantes, e o Alexandre Barroso, nosso convidado especial, que tem uma história inspiradora após realizar 3 transplantes e, para ser mais exata, após 11 cirurgias, 21 comas e 4 anos de internação hospitalar. Paula e Alexandre, sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Obrigado, agradeço o convite. Será uma honra bater esse papo com vocês. Bem-vindos também. Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá. Alexandre, vou começar com você. Eu tentei resumir a sua história em uma única frase, mas eu queria pedir para você devidamente se apresentar. Quem é o Alexandre? E conta pra gente como começou sua história com este universo de doação de órgãos. Bom, Alexandre Barroso é um paciente, eu sou publicitário, passei a vida trabalhando na vida diária do corre-corre do mundo corporativo, até que, sem perceber, comecei a encontrar dores abdominais e comecei a perceber uma certa fadiga ao longo dos dias e procurei um médico especialista quando foi anunciado que eu tinha todas as características de alguém que contraiu o vírus da hepatite C. Não conhecendo nada a respeito, fui pesquisar e fomos um pouco mais a fundo, fui para um gastroenterologista e ele detectou realmente uma hepatite C em alto grau de infecção e fizemos os primeiros procedimentos de exames e assim que a coisa ficou definida, eu tive um diagnóstico bastante importante e que modificou totalmente a minha vida. No dia do diagnóstico, ele anunciou que eu tinha, então, em 2008, fibrose, necrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer. Isso caiu como uma bomba no meu colo e ele completou. Nós temos um estado bastante avançado da doença, grave. Você vai precisar de um transplante e nós precisamos encontrar um transplante numa média aproximada de 7 dias. Bom, de fato, o mundo caiu naquele momento porque receber uma notícia de câncer, de necrose e, ao mesmo tempo, de 7 dias, a leitura foi: estou a 7 dias de uma falência. Muito difícil relacionar isso entre você e família. Esse momento foi de 3 dias de espanto absoluto. Eu perdi dos meus 7 dias, 3 dias chorando. Mas, enfim, vamos ao que tem que ser, vamos encarar o que tem que ser. E aí a primeira pergunta foi: como é que eu faço esse negócio de transplante? Por onde começar? Então, fui encaminhado, indicado para o Emílio Ribas, o Hospital Emílio Ribas de São Paulo, onde detectou-se, fez todos os exames para chegar no tamanho do problema. A partir disso, fui para uma tentativa de tratamento da hepatite C antes do transplante, não deu certo, fiz 4 semanas de tentativa de medicação, né? E aconteceu de não ter. Depois de 4 semanas, a equipe do médico me disse: olha, explodiu o seu fígado, não tem a menor possibilidade de continuar com o tratamento, nós vamos te encaminhar para a fila imediatamente. E aí fui para a lista do Sistema Nacional de Transplantes e começou uma peregrinação que durou de 2008 a 2012, internado, onde eu precisei fazer uma série de procedimentos, entre eles 3 transplantes
um ano e meio de hemodiálise. Olha, foi bastante difícil, um pouco me toca, me emociona falar disso, porque todas as lembranças vêm à tona, e 4 anos internado em busca de sobrevivência foi realmente muito difícil, muito impactante para mim e para toda a família. Bom, de 2008 a 2010 eu fiquei à espera de um primeiro transplante, que seria o fígado, o que eu tinha de 7 dias, para vocês terem uma ideia. Os 7 dias se tornaram 2 anos. 2 anos numa luta, eu virei o doutor quarta-feira, porque como eu tinha recebido essa informação numa quarta-feira, minhas contas, meu plano de vida era de 7 em 7 dias. Eu tinha que sobreviver até a próxima quarta-feira. Então, virei o doutor quarta-feira. Toda terça-feira eu fazia alguma coisa que eu me permitia fazer, diferente de tudo, me dando o direito, porque era marcado para que eu talvez não estivesse vivo na quarta, então nas terças eu me permitia algum tipo de alegria, às vezes até sair do hospital, dar uma volta no quarteirão, enfim, fazer alguma coisa que eu pudesse fazer por mim, porque eu estava no meu limite. Mas foram 2 anos bem difíceis e fui tendo falências múltiplas de órgãos. De falências múltiplas. Então, eu tive, por exemplo, a bílis, estourou o canal da bílis, então eu tive uma infecção generalizada, aí começou a primeira cirurgia para a gente fazer uma limpeza em todos os órgãos. Gente, vocês não têm ideia do que é isso, porque retirar cada órgão, fazer uma limpeza e devolver ele. E isso foi feito. Estourou o canal da bílis, fizeram uma reconstituição da bílis. Eu tinha barriga d'água, comecei a ter essa intercorrência e passou a ter uma vez por semana, eu tirava 18 litros de água. Uma cirurgia por semana, chamada paracentésima, eu tirava 18 litros de água por semana. Muito, muito impressionante, até porque eu fui emagrecendo, cheguei a ter 35 quilos e fui tendo as intercorrências, derrame pleural, entre outros, eu não me lembro mais, foram muitas de verdade, muitas cirurgias. Enfim, 2010 eu recebo o primeiro fígado e a gente comemorou, celebrou, que bom, houve a doação e deu tudo certo, e esperava-se que tivesse dado tudo certo. Mas, por incrível que pareça, eu, como paciente, tive certeza, quando acordei do transplante, que não sentia diferença. Eu não senti nada de diferente, e as pessoas tinham dito, ao longo dos 2 anos, que você vai perceber, no momento que você receber o fígado novo, que vai mudar tudo dentro de você. Eu não percebi assim, e foi, no fim, comprovado que não estava dando certo mesmo. Eu acabei, 3 dias depois, eles me indicaram para uma hemodiálise, porque não estava funcionando a ligação fígado-rim. Não sei dizer exatamente, tecnicamente, o que isso significa, mas parecia que não tinha uma veia funcionando a ligação entre fígado e rim. E a gente começou, então, com a hemodiálise para estimular o funcionamento de tudo. Isso que parecia durar 3 dias, segundo eles, a equipe, virou 1 ano e 2 meses. E no caminho foi anunciado que não deu certo, a gente fez mais 3 cirurgias de stents, colocação de stents, um primeiro menor, aí perceberam que o fluxo sanguíneo não estava legal, me levaram para outra cirurgia, botamos um pouco maior. Eu brinco que depois me colocaram praticamente um tubo tigre para ver se funcionava, de tão grande que a coisa ficou, o terceiro stent. Mas ainda assim, não funcionando, em 1 ano e 2 meses eles anunciaram que eu tinha perdido os rins e agora teria que voltar para uma cirurgia de transplante duplo. Realmente difícil. Ai, Alexandre, segura só um pouquinho o restante dessa história, que eu sei que é muito inspiradora e que você tem muito mais para nos contar, porque eu queria colocar agora a doutora Paula na conversa. Tem 2 pontos da fala do Alexandre, doutora Paula, que me chamou a atenção. O primeiro, a demora para conseguir o transplante, e o segundo, a rejeição. Doutora Paula, é comum ter este tipo de rejeição no cenário de doação de órgãos? Então vamos lá. A história do Alexandre, na verdade, o Alexandre é um paciente muito especial, né? Ele tem uma história aí bem longa e bem complexa.
e no final das contas muito feliz, né? Se a gente olhar pelo ponto que a gente está conversando bem aqui com ele agora, né? O que acontece? Um ponto é a demora. Sim, a gente tem uma demora na fila, né? Alguns órgãos, inclusive o rim, a gente pode ter uma média de até 5 anos. Mas em questão da rejeição, o que a gente tem que entender é que quando a gente está recebendo qualquer órgão, ele é considerado pelo nosso corpo um corpo estranho. Não era aquilo que a gente estava acostumado a ter dentro da gente, né? Então, por isso que a gente precisa, inclusive, tomar medicamentos para a gente poder, além de receber esse órgão de uma forma mais leve, que o sistema imunológico entenda que aquilo está sendo feito de uma forma correta, para manter esse sistema imunológico sem brigar com aquele órgão que a gente recebeu. Então, o que acontece é, a gente tem essa questão da rejeição em qualquer órgão que a gente faça, mas isso está muito mais ligada com a forma com que a gente encara esse tratamento. O que significa isso? Quando a gente vai receber um órgão, a gente recebe um esquema de medicamentos, que são os imunossupressores, que pelo nome, o que isso significa? Que a gente vai dar uma baixada nas nossas defesas, nas nossas brigas contra o órgão que a gente vai receber de uma forma controlada, para a gente poder receber aquele órgão e ele começar a fazer a sua vida útil ali, a função para que ele foi designado. E aí, se o paciente que tem que tomar essas medicações, que geralmente aí é uma média de 8 a 10, 12 medicações por dia, se ele esquece alguma, que a gente sabe que é difícil, qualquer patologia que a gente tem que tomar muito remédio, ou se o esquema não é feito de uma forma muito completa, a gente aumenta a chance da gente rejeitar este órgão. Então, a gente tem 2 pontos. A gente tem a forma natural da gente rejeitar, porque é um corpo estranho, mas aí o principal é como a gente leva esse tratamento, e isso o paciente e o médico tem que ter uma relação muito boa para a gente não deixar isso ir por água abaixo. Isso aconteceu comigo bastante, fui muito bem informado e era preciso mesmo. Aliás, acho que é isso de verdade hoje, que entendo que quanto mais você seguir o protocolo de conhecimento dos remédios, o que eles fazem, de que forma você tem que tomar, cumprir horário, isso é fundamental, realmente, para que o enxerto tenha um sucesso e longa vida. Super bem. Em qualquer enxerto. Hoje em dia a gente sabe, e isso é um ponto bem importante que eu queria frisar aqui, a gente faz estudos de aderência. O que é aderência? É realmente tomar os remédios que a gente tem que tomar de uma forma completa, né? E a gente entende hoje que no transplante, principalmente o transplante renal, o principal ponto que a gente tem de falha do enxerto, da gente conseguir que esse órgão tenha sua função, é realmente não tomar completamente os seus remédios. Então, às vezes a gente coloca a nossa maior dificuldade no transplante, mas a gente não enxerga que a gente tem dificuldades posteriores, né? Então, é um ponto que eu queria deixar de atenção para quem precisa ou que é transplantado, que está na fila, que precisa submeter, para dar atenção para o seu tratamento medicamentoso, porque ele vai lacrar, ele vai fazer com que você garanta que tudo de melhor aconteça para você depois de receber o órgão. A adesão ao tratamento, né, doutora Paula, acima de tudo, né? Quero fazer uma interferência aqui, dizer que é isso exatamente. O que acontece? Às vezes a gente, assim, no popular, o paciente, de um modo geral, não muito instruído, tem sempre aquela fala do não, remédio não, são bombas, são ruins. Ao contrário, o remédio é mais do que a sua solução. Então, para mim, uma vez que você já recebeu a doação de órgãos, foi contemplado com o milagre da doação de órgãos em todos os sentidos. A melhor coisa que você pode fazer, e eu sou muito grato, de fato, porque o que há de melhor para me manter em longevidade é realmente tomar o remédio no horário, da maneira correta, como é prescrito. Sou muito grato a isso e muito feliz com todos esses remédios. E que bom que você seguiu todo esse tratamento, né, Alexandre? Porque hoje você está aqui para contar essa história, tá bem, para contar essa história, dividir essa história de sucesso. E aí... Não, eu sou o cara mais feliz do mundo depois do transplante, depois do tratamento. Por isso que tem que respeitar não só a doação, como também essa ciência maravilhosa que trabalha para dar longa vida. Para dar longa vida. De fato, eu tenho o melhor momento da minha vida depois dos transplantes. Muito bom. E eu quero ainda continuar contigo, porque a gente até então
Você tinha falado do transplante de fígado que não deu certo. Parou por aí essa história de transplantes ou você tem mais histórias com transplante além do fígado? Então, no momento que houve não funcionou bem a ligação fígado e rim, então foi anunciado, depois dessa tentativa de 1 ano e 2 meses em hemodiálise, nós chegamos a um veredito que não tinha, de fato, funcionado, tinha, então, perdido os rins, foi anunciado que, a partir daquele momento, eu estava indo para a lista agora também para a doação de outro fígado, de outro rim. Qual foi a conclusão deles? No estado que estava avançado, depois de tantas interferências e tantas cirurgias, a gente chegou à conclusão que o ideal era eu não utilizar aquele fígado, retirar aquele fígado e os rins que não estavam mais funcionando e colocar um duplo, ou seja, precisava de um conjunto que não precisasse dessa ligação de fígado e rim, ele já veio completo. É engraçado isso, porque basicamente é um monstro, né? Tem que trocar tudo agora, troca mais um pouco. E trocamos, enfim, eles chegaram a essa conclusão. Um transplante duplo, eu fui para a fila de novo, fiquei mais um ano, aliás, o ano que eu fiquei em hemodiálise. Depois de 1 ano e 2 meses, eu fui contemplado por um duplo lindamente constituído. Doutora Paula, como a gente pôde ouvir, o Alexandre fez um transplante de fígado e transplante de rim. Isso é comum acontecer com os pacientes transplantados? Na verdade, então, como eu já disse, o Alexandre é um paciente especial, né? A gente tem essa questão da gente fazer múltiplos transplantes, inclusive na mesma cirurgia, às vezes a gente pode fazer vários transplantes, e o Brasil é importante, é um país importante nesse tipo de cirurgia, está bem à frente, né? Mas o que mais acontece, na verdade, é a gente ter um transplante, às vezes, do mesmo órgão, principalmente órgão duplo, como o rim, a gente precisar de um retransplante, né? Isso não é incomum. E isso acontece e até o paciente precisa entrar na fila, muitas vezes de novo. Então, voltando para a gente entender um pouquinho, por que isso pode acontecer? Por que aconteceu, por exemplo, com o Alexandre, ele precisar de um de fígado e depois de rim? Então, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente precisa de um órgão, esse órgão perdeu a sua função por algum motivo. Então, por trás disso, existe uma doença, existe uma patologia. Essa patologia, muitas vezes, a gente consegue um novo órgão, mas a doença por trás, ela pode persistir. Então, pode ser uma hepatite, no caso do fígado, pode ser uma pressão muito alta, no caso do rim, pode ser alterações que a gente tem na estrutura da anatomia, né, dos órgãos, dos vasos que a gente tem, pode ter tumor, a gente pode ter N situações que elas podem continuar. E isso faz com que o corpo, além da gente ter que receber esse órgão e a imunidade precisar conversar ali para a gente não rejeitar e o paciente ter o seu papel na medicação, a gente ainda tem que continuar tratando a doença de base. Então, eu tenho que continuar tratando a minha pressão, eu tenho que continuar tratando se eu estiver tomando medicações para hepatite. Eu tomo muitas vezes medicamentos que são metabolizados, ou o que isso significa? Que eles passam pelo fígado e pelo rim. Então, é uma série de cuidados que quando o paciente vai ser transplantado, a gente não olha só para aquele órgão do transplante, a gente olha o paciente como um todo, porque a máquina precisa funcionar perfeitamente, né? Então, só para a gente poder ficar claro que o paciente transplantado, a gente olha muito para o transplante, mas que as doenças, né, a clínica médica, o paciente como um todo, ele sim é acompanhado para o resto da vida dele, né? Porque isso precisa funcionar como uma orquestra. A gente tem ali o piano, a gente tem o saxofone, tem a flauta, mas tudo precisa funcionar, né, para tocar a mesma música. Tá super claro agora, doutora Paula. E, ao contrário do que parece, tenho aqui dados do Ministério da Saúde que mostram que o Brasil ocupa o segundo lugar em números absolutos de transplantes de órgãos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e que 96% dos casos de transplantes são realizados via SUS. É verdade? Você pode falar um pouquinho pra gente? Isso, nós brasileiros, eu sempre falo que a gente tem que ter muito orgulho do nosso sistema de transplante,
transplantes no nosso Sistema Nacional de Transplantes. Sim, é verdade, 96% dos casos são pelo SUS, né? No caso, por exemplo, da diálise, 80% da diálise também é feita pelo SUS, que é o que o paciente faz antes de fazer o transplante renal. Então, a gente tem uma estrutura muito séria no Brasil e muito robusta, né? Que o paciente pode se sentir muito confortável em ser acolhido quando ele está passando por um problema tão difícil, porque em relação à seriedade e à estrutura que a gente tem no país, realmente é uma estrutura muito robusta. Então, sim, é verdade, em números absolutos, a gente só perde para os Estados Unidos, realmente, então isso é um motivo de muito orgulho, né? O órgão que a gente mais transplanta é o rim, seguido de córnea e fígado. Né? Então, a gente tem um volume muito grande. O rim é um órgão que a gente transplanta muito porque nós temos 2, né? E a gente consegue viver com um só. E a gente pode fazer a doação tanto de pessoas falecidas como em vida. E então, isso aumenta muito o número de transplantes. Muito bom. Também estou muito orgulhosa de saber que a maioria, enfim, 96% dos casos são realizados no SUS. E aproveitando, doutora Paula, qual é então o processo para se tornar um doador de órgãos? Quem está nos escutando agora, por exemplo, e quer ser um doador ou uma doadora, o que é preciso fazer? Esse é um ponto muito importante, porque atualmente no Brasil, a gente não precisa de nada mais do que deixar claro para a nossa família a nossa vontade de ser doador. A gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de cartório, a gente não precisa de sair de casa. A gente pode virar agora para o seu cônjuge, ou seu filho, seu pai e falar: eu gostaria de ser doador de órgãos. O que acontece? Quando a gente falece e há, por exemplo, um caso de morte encefálica, morte cerebral, a gente foi detectado o nosso falecimento nessas condições, a família ela pode ser abordada pela instituição hospitalar se gostaria de, sim, nessa situação, doar os seus órgãos, né? A gente sabe, existem pesquisas que uma pessoa ela pode doar ativamente ali, rapidamente, até 8 órgãos, mas, então, a gente consegue até 8 vidas, mas a gente consegue estendendo a pele, pulmão, tendão, a gente consegue até ajudar 20 pessoas com uma pessoa falecida em morte cerebral. Isso é muito importante. Mas, voltando, isso só vai acontecer se nesse momento que a família for abordada, numa condição difícil, a gente entende, a família lembrar que o doador falou: eu gostaria de ser doador. Né? Hoje em dia, a gente você pode, inclusive, fazer um documento, se você quiser, colocar em cartório, mas se a família, ela não, um testamento assim, durante a vida, mas se na família, ela não concordar na hora que for perguntado, isso não vai ter validade. O que vale é a sua família próxima falar no momento do seu falecimento que for questionado que você quer ser doador de órgãos. Então, o que a gente pode fazer agora? Deixar claro para as pessoas que convivem com a gente que a gente é doador de órgãos. A gente fala muito porque às vezes a gente está casado há 10 anos e não perguntou para o marido e o marido da gente não falou. E aconteceu isso comigo nesse domingo. Eu perguntei no almoço de domingo para o meu marido, né, por conta dessa questão da doação de órgãos, se ele gostaria de ser doador. Então, o que a gente pode fazer é perguntar e escutar e respeitar. Então, seria o nosso maior aliado agora, realmente, é a gente saber de quem está perto da gente e saber que as pessoas sabem o que a gente quer. Esse é o principal. Você sabe que eu não sabia disso também, doutora Paula, até passar a trabalhar neste universo de doação de órgãos. E eu também tive a mesma experiência, né? Somente essa semana que eu falei para o meu cônjuge, para o meu marido, que eu quero ser doadora. Até então eu não tinha falado. Então acho que realmente isso deve acontecer com milhares de pessoas, né? E cada dia mais eu acredito que histórias como a do Alexandre precisam ser contadas para inspirar o maior número de pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Então vai lá, Alexandre, por falar nisso, como e quando você transformou sua história em uma causa?
Olha, primeiro por gratidão, depois de tanto que recebi, e próprio SUS realmente é o maior sistema de transplantes gratuito no mundo, então não há como, depois de 4 anos internado em hospitais, de tanto que eu recebi, vi que eu tinha que devolver isso de alguma forma, inclusive para o próprio doador, para os doadores, né? Sinto que carrego comigo a responsabilidade de preservar essas pessoas, de cuidar, agora sim, olhando para dentro, cuidando de mim e cuidando do outro. E o que é que eu posso fazer hoje, se não me engajar, me tornar um agente voluntário da saúde? Porque 40 mil pessoas estão na fila hoje, e eu fui um desses. Então, estive lá, assisti, durante a minha internação, passaram por mim pelo menos 40 pessoas ao longo dos 4 anos, e foram meus parceiros dentro da unidade hospitalar. E muitos já faleceram, e muitos ainda estão na fila. Hoje sou amigo de muita gente que está na fila, e famílias que estão na fila. Quando você fala em doação, um salva 8 famílias. É importante ressaltar que tem todo um núcleo familiar em volta. E por causa disso, e principalmente por gratidão às doações que recebi, saí falando. Então, o próprio hospital me pediu, olha, vai nas reuniões que antecedem os transplantes para conversar com os pacientes, mostrar para os pacientes o seu exemplo de superação e que você conseguiu, para acalmar, para, enfim, dar um norte para aquelas famílias. Isso começou dentro do próprio hospital que eu fiz os transplantes, e eles começaram a ver que tinha aí um significado muito grande nesse depoimento, e eu fui chamado para outros, e começou a me chamar no bairro, né, no vizinho, no outro hospital. Acabou que eu percebi que era uma coisa muito maior e que podia ser maior, e aí montamos, sugeri que queria ir além do meu quintal, e transformei a coisa de fato numa palestra, com expertise, com esse jogo de cintura que eu tenho, que posso fazer. Então, além do depoimento, hoje sou palestrante há mais de 8 anos, desde que saí do transplante, foi imediato. Em 2012, eu já comecei a fazer. Depois disso, me transformei nesse palestrante que estou viajando o Brasil inteiro. Acabou que eu acho e defendo que é papel do Estado capacitar profissionais, prover equipamentos, UTIs em instituições hospitalares, e é papel da sociedade, do privado, se envolver e se engajar na sensibilização para a doação de órgãos. E assim foi. Eu descobri um projeto chamado Asas do Bem, que é um projeto das companhias aéreas brasileiras, do modo geral, que transportam, ajudam, facilitam, junto com o Ministério da Saúde, o envio e o transporte de equipes, tecidos e órgãos em suas aeronaves gratuitamente. Fui lá, percebi que essa gente tinha esse papel importantíssimo. As empresas finalmente estão observando para esse lado, é preciso se engajar, se sensibilizar e trabalhar a favor de vidas, principalmente tendo 40 mil pessoas na fila. Fui até as companhias aéreas, a ABA, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e disse a eles, vocês transportam órgãos? Eles falaram, sim, a gente transporta órgãos. Pois é, eu queria transportar os meus órgãos para falar de amor pelo Brasil. Muito engraçado esse momento, e eles imediatamente me abraçaram, e hoje a gente faz um projeto chamado Jornada Asas do Bem, que viaja o Brasil inteiro fazendo palestras em universidades, a educação dentro das escolas, universidades, hospitais, e principalmente para residentes, médicos e enfermeiros. É preciso sensibilizar, e eu continuo na causa exatamente porque penso que é nosso papel. Nós precisamos falar cada dia mais sobre doação de órgãos. Gente, eu convido vocês para conhecer esse projeto, essa iniciativa Jornada Asas do Bem, viu? É uma iniciativa linda mesmo, vale muito a pena. Para fechar essa conversa, que eu espero que tenha sido tão inspiradora para vocês que nos escutam como foi para mim, Paula e Alexandre, para cada um de vocês. Qual é a mensagem mais importante que podemos transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo e que nunca pararam para pensar sobre se tornar um doador de órgãos?
Posso começar, porque com certeza a mensagem do Alexandre, ela é mais impactante em termos de ter sido o paciente, de ser o paciente, né? E realmente é isso que eu queria falar, porque até falar antes dele, pela questão que a gente até tem conversado de empatia, né? Eu acho que aí é o seguinte, se fosse com você, pra gente se colocar no lugar do outro, né? E aí é um ponto que eu tenho, que eu acho que o Alexandre pode trazer isso, da gente se colocar, do pedido da gente se colocar no lugar do outro com propriedade, mas um ponto que eu acho que a gente tem que pensar com seriedade, porque a gente só sabe realmente o problema quando a gente passa por ele. A gente acha que a gente sabe o que a gente vai sentir, a gente acha que a gente sabe a nossa conduta, mas às vezes, quando a gente está no problema, a gente tem outra visão. Então eu acho que a gente tem que ter consciência, parar para pensar que às vezes o que a gente pensa e até onde vai o nosso poder de engajamento, né, nessa questão da doação de órgãos, de falar com familiares, a gente vai ter um limite, mas isso esbarra na vida de outras pessoas que só estão presentes aqui porque isso um dia aconteceu. Alguém lá conversou com a pessoa que doou o fígado, por exemplo, para o Alexandre, e essa pessoa um dia manifestou. Senão ele não estava aqui. Então a gente precisa ter essa conversa. Isso tem que fazer parte, inclusive a gente parar para pensar, de falar com filhos pequenos, de envolvê-los nisso, que é uma responsabilidade social. Eu acho que isso é uma responsabilidade social que a gente tem que ter, né? Então passo para você, Alexandre. Muito bom. É exatamente o que eu penso. A minha grande provocação hoje é o que você vinha falando. Antes de pensar até na própria, se você é ou não um doador, eu te pergunto, você receberia um órgão, se preciso fosse, para salvar a sua própria vida, a vida de um filho, a vida da sua mãe, da sua esposa, alguém que esteja no seu âmbito familiar? Você aceitaria receber uma doação de órgãos? Então, a partir desta visão, deste ponto de vista, aí sim dá para fazer uma análise criteriosa do que é ser doador de órgãos. Você precisa falar sobre isso com a sua família. Eu gosto de pedir e provocar, e faço aqui essa provocação a cada um que está nos ouvindo, para que coloque esse assunto, de alguma maneira, no grupo da família, porque só se torna doador aquele que conversa com a família. Toda a família precisa saber disso. Todos. A autorização só vai ocorrer se todos estiverem de comum acordo. Pai, mãe, filho, vó, tio, porque a questão aqui não é criar uma discórdia, pelo contrário. Todos nós temos que estar de acordo com como ressignificar a vida daquele ente querido que teve uma fatalidade. A fatalidade já houve. Como é que pode ressignificar essa família, se não, e essa é uma maneira muito bonita, eu chamo até de o milagre da ressurreição, renascer em outros. Porque é isso que acontece. Carrego comigo hoje mais 2 pessoas. Tenho essa responsabilidade, sinto que essas pessoas existem na minha vida e graças a essas pessoas eu estou vivo e elas também, de certa forma. Então, ressignificar. Fale com a sua família sobre doação de órgãos hoje, por favor. Linda, linda história. Bom, pessoal, depois disso, eu só posso agradecer a participação de vocês e pedir para quem está escutando este conteúdo que compartilhe, curta e fomente mais conversas sobre este assunto. Não deixe de compartilhar essa conversa no grupo da sua família. Quanto mais gente souber, mais pessoas podem se sensibilizar e, quem sabe, contabilizarmos novos doadores e doadoras para esta conta. Este foi mais um podcast da Rádio Novartis, especial sobre doação de órgãos. Até a próxima! Por hoje é só, pessoal. Em breve voltaremos com mais um episódio. Até mais!